Olá, meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou César Lino, vosso professor da disciplina de Matemática do 8º ano. Nesta época de pandemia, já sabem, lavem sempre as mãos, devemos também cumprir todas as orientações dadas pelo Ministério da Saúde para pôr fim a essa doença, Covid-19. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos ver o que é que nós vamos falar. Vamos falar hoje sobre semelhança de figuras ou figuras semelhantes. Objetivos: ampliar e reduzir uma figura dada a constante ou a razão. Indicar exemplos de figuras semelhantes em objetos do dia a dia, no plano ou no espaço ou num conjunto de figuras. Recursos: utilizamos como sempre caderno diário, caneta, lápis, uma régua também porque vamos fazer várias figuras e também o vosso manual do 8º ano. Ok? Semelhança de figuras. Antes de mais, sempre as pessoas lá em casa têm irmãs ou irmãos gêmeos. Duas pessoas parecidas. Não são iguais. É o que nós vamos tratar hoje também. Existem figuras que nós podemos dizer, são iguais, mas nem sempre são iguais, são semelhantes. Vamos ver hoje na aula de matemática. Observe as seguintes figuras. Nós temos aqui três figuras. Figura A é um retângulo. A partir de figura A, nós crescemos os outros dois. A partir de figura A, passamos a ter um outro retângulo já com 4 retângulos anexados. E assim sucessivamente. Vocês podem ver que as três figuras separadas têm a mesma forma. É parecida, tudo é um retângulo. Mas será que são iguais? Não. Obviamente, repara que essa figura já é maior, essa figura é menor, mas são parecidas. É nessa lógica que nós vamos descobrir o que são figuras semelhantes. Ao observá-las, verificamos que têm a mesma forma, como eu tinha dito anteriormente. Então, são figuras semelhantes. Professor, então, figuras semelhantes são figuras que têm a mesma forma, que são parecidas. No vosso livro vocês vão encontrar várias gravuras, vários exemplos ali de figuras semelhantes, ok? Consultem o vosso manual, sempre. Duas figuras são semelhantes se são geometricamente iguais. Se nós temos duas figuras iguais, podemos dizer também que são semelhantes. Ou uma delas é uma ampliação da outra, ok? Vamos ver classificação de figuras semelhantes. Como é que nós classificamos as figuras semelhantes? Duas figuras semelhantes, para serem semelhantes, devem ser geometricamente iguais, ou seja, que têm a mesma medida de lados, ok? É um dos critérios. Também podemos dizer que se uma é ampliação da outra, a ampliação é aumentar. Multiplicamos por uma constante. Mas isso vamos ver mais à frente. Ou então, se uma é redução da outra. Esses três critérios são importantes para serem semelhantes. Ou devem ser geometricamente iguais, ou uma é ampliação ou redução da outra. Ok? Não se esqueçam disso. Exemplo. Nós temos aqui figura A e figura B. Vocês podem ver que figura B é a ampliação da figura A. Ou seja, se aqui desse ponto até este ponto mede, por exemplo, 5 centímetros, daqui deste ponto a outro ponto, só um exemplo, mede já, pode ser o dobro ou o triplo. Podemos ver que é uma ampliação. Podemos também fazer mais uma figura bem pequenininha aqui atrás. Vai ser o quê? Redução de A. Então essas duas figuras, reparem que têm a mesma forma, são parecidas. Então chamamos que A e B são semelhantes.
semelhantes. Polígonos semelhantes. Agora nós vamos falar de qualquer que seja figura ou polígono. Nós já vimos o que são polígonos. Tá certo? Quadrado é um polígono. Retângulo é um polígono. Triângulo é um polígono. Ok? Então vamos ver quando é que essas figuras são semelhantes. Definição. Dois polígonos são semelhantes se têm os ângulos iguais, ângulos internos iguais, e os comprimentos dos lados correspondentes proporcionais. Lados correspondentes eu vou mostrar a partir de um desenho. Sejam triângulos ABC e CDE, tais que nós temos aqui um triângulo maior, que é ABC, podemos visualizar muito bem aqui na figura, e temos também, dentro de um triângulo maior, temos um outro triângulo que é EDC, ou CDE, se quiserem. Vocês podem ver, falamos, professor, onde é que eu vou ver, como é que eu vou ver lados proporcionais, ou lados correspondentes? Lado AB, vocês podem ver que fica na vertical, ele não pode ser correspondente ao lado BE. Então tem que ser lado AB é correspondente ao lado DE. Ok? Esse lado BC, que fica embaixo, BC, ele é correspondente a qual lado de uma outra figura? Da figura pequenininha. Da figura EDC, lado BC é correspondente ao lado EC. O lado AC, lado maior, vocês já viram essa figura na aula anterior, na aula sobre o Teorema de Pitágoras, já conhecem esse triângulo. Lado AC, ele é correspondente ao lado DC. Fixem lados correspondentes porque vamos precisar, ok? Então, se nós dividirmos, por exemplo, BC, soma de BC é 3,42 mais 5,7. Dá o comprimento BC. Pegamos esse resultado e dividimos pelo lado correspondente, 5,7. E vocês vão ver que vai dar um resultado. E vamos fazer isso com todos os três lados e vai dar sempre o mesmo resultado. Esse mesmo resultado é que nós chamamos de razão de semelhança. Mas vamos esclarecer isso mais à frente. Critérios. Para que duas figuras ou dois polígonos sejam semelhantes, o que é que deve ter? O que é que não pode falhar? Primeiro, deve ter, vocês podem ver, eu trouxe aqui a partir do exemplo anterior, ângulo B do triângulo anterior é igual ao ângulo no ponto E, são ângulos de 90 graus, então devem ter ângulos internos iguais. Há também, e o ponto ângulo no ponto A e ângulo no ponto D também são iguais. E no ponto C, vocês viram no desenho, vocês têm à frente, que o ângulo no ponto C é um ângulo comum aos dois triângulos, tanto para o triângulo maior como para o triângulo menor. Então, vamos ver os lados correspondentes, lados que nós falamos. AC é correspondente ao lado DC, então vamos dividir. AB dividimos por DE, BC dividimos por EC. Ao fazer essa divisão de todos os três lados correspondentes, deve ser ou devemos encontrar sempre o mesmo resultado. É esse resultado que nós chamamos da constante ou então razão de semelhança, que damos o nome de R, razão de semelhança. Professor, se eu dividir o primeiro lado e encontrar 3, dividir o segundo lado também encontrar 3 e encontrar o último, encontrar 2, as duas figuras são semelhantes? Nós não temos a razão, tem que ser sempre 3, 3, ou então 2, 2, 2, qualquer que seja o resultado, sempre iguais. Vamos prosseguir. Então, as medidas que nós tínhamos anteriormente no triângulo, os dois triângulos ABC e CDE, vocês podem ver que dividimos lados correspondentes, tem essas medidas, podem conferir, dividindo tudo isso, 10 por 6 dá 1,6. 3,5 por 2,1 dá 1,6. 9,12 dividido por 5,7 dá 1,6. Ou seja, dividindo três lados correspondentes, encontramos sempre o mesmo resultado, que nós chamamos de razão de semelhança. Logo, os triângulos são semelhantes.
Razão de semelhança, o que é? Já tinha explicado, mas escreve um apontamento. É a constante, constante é o quê? É o valor que, ao fazer a divisão, mantém-se igual, ok? É a constante de proporcionalidade entre os comprimentos dos lados dos polígonos e os comprimentos dos lados correspondentes do outro polígono. No nosso caso, eu trouxe dois polígonos que são dois triângulos retângulo como exemplo. Vamos prosseguir com uma nota onde diz: se a razão de semelhança ou se a semelhança é uma ampliação, a ampliação é quando nós aumentamos, temos uma figura pequenininha, passamos para uma outra maior. Se a semelhança é uma ampliação, a razão é superior a 1. Se a semelhança é uma redução, a razão é o número que fica entre 0 e 1. Se as figuras são geometricamente iguais, a razão da semelhança é sempre 1. São notas importantes para o vosso conhecimento e aplicação nessa matéria. Gravem isso, ok? Chegou o momento de fazer alguns exercícios para ver se vocês captaram a mensagem sobre figuras semelhantes. Vamos ver o primeiro exercício de hoje. Diz o seguinte: as figuras seguintes são semelhantes. Calcula os comprimentos indicados. A unidade que nós estamos a utilizar é centímetro. Nós temos aqui as duas figuras, vocês vão identificar lados correspondentes e a partir dali calcular os lados que faltam. Nesse caso, por exemplo, nós temos 7,5 é correspondente a 3. Então, como nós já falamos que as figuras são semelhantes, significa que existe uma razão. Então, vamos dividir 7,5 por 3 e encontrar a razão. Agora, para calcular os lados em falta, vocês vão pegar essas duas quantidades e aplicar o quê? Produto dos extremos igual a produto dos meios, que nós chamamos de regra de 3 simples, para encontrar o outro lado. Só uma dica, vocês podem fazer o primeiro exercício só para relembrar. 7,5 dividido por 3 é igual, por exemplo, D dividido por 5. Eu quero determinar o lado D. Então eu faço 7,5 dividido por 3 é igual a D dividido por 5. Aplicando regra de 3 simples, vocês vão encontrar o lado D. Vocês vão fazer o mesmo processo até o final e encontrar todos os lados A, B, C, D e E. De seguida, vamos ver a vossa resposta. Vamos ver a resposta. Começamos pelo lado, como as figuras são semelhantes, então existe a razão. Como eu tinha dito antes, já afirmamos que as figuras são semelhantes, existe a razão. Razão é pegar o lado correspondente e dividir, nesse caso, razão 2,5. Importante. Vamos começar para determinar o lado A. Vamos fazer o lado A, lado B, lado C, até o último lado. 3,5 é o lado correspondente ao lado A. Dividimos 3,5 por A é igual a 7,5 dividido por 3. Aplicando a regra de 3 simples, 3,5 vezes 3 é igual a A vezes 7,5. Produto dos meios é igual a produto dos extremos. Ou produto dos extremos é igual a produto dos meios. Feito esse cálculo, isolamos o A, é igual a 10,5 sobre 7,5 é igual a 1,4. Já encontramos o valor de A. Muito bem. Vamos para o lado B. Mesmo procedimento. Vocês podem ver, conferem ali no vosso caderno para ver se vocês têm a resposta igual ao professor. 1 a dividir por B são lados correspondentes. 1 dividimos por B, 7,5 por
3, que são lados também correspondentes. Produto dos extremos é igual a produto dos meios. Feito esse cálculo, 1 vezes 3, isolamos o B, então temos 3 dividido por 7,5, encontramos lado B igual a 0,4. Vamos para o lado C. O lado C, aplicamos mesmo o procedimento anterior. Não se esqueçam, sempre encontrar lados correspondentes, fazer a divisão e encontram o lado que estamos à procura. O lado D e o lado E. Conferem a resposta ali. Está tudo certo? Muito bem. Gostei da vossa participação. Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 diz o seguinte: uma pintura a aguarela ocupa totalmente uma folha retangular de dimensões 85 cm por 52 cm. Já fazem isso, já fizeram isso várias vezes na aula de educação artística. Então, vamos considerar o desenho de forma retangular. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão determinar as dimensões da pintura depois de ampliada, sendo 2,5 a razão de semelhança. Ok? Nós temos que considerar a figura. Vocês vão fazer um desenho. Sempre na matemática, ao fazer um esquema, ajuda na resolução. Então, vocês vão desenhar uma figura de forma retangular e já tem a razão. Encontrem a figura que foi feita a aguarela. Qual é a dimensão que vai ter? De seguida, vamos ver a vossa resposta. Vamos ver a resposta. Como eu tinha dito, sempre vamos fazer um esquema. Vamos supor uma figura inicial. 85 por 52. Esta é a figura inicial. Agora vamos ver como vai ficar a pintura em aguarela. A ampliação é igual à medida do lado multiplicado pela razão. Qual é a razão? 2,5. Então vamos pegar a medida do lado. Já que vamos ampliar e aumentar, pegamos a medida do lado, multiplicamos pela razão. Nesse caso, 85 centímetros vezes 2,5 centímetros é igual a 212,5 centímetros. Fazemos a mesma coisa, 52 centímetros multiplica por 2,5 é igual a 130 centímetros. A nossa pintura fica desse jeito. Ok? Esta é a dimensão da pintura feita a aguarela. Muito fácil. Então, as dimensões da pintura, depois de ampliada, são 212,5 centímetros por 130 centímetros. Ok? Espero que tenham entendido essa parte. Existem mais exercícios no vosso livro. Pratiquem isso, que são exercícios interessantes. Antes de terminar a aula, já sabem, deixo sempre exercícios para vocês praticarem em casa. Mas, como eu tinha dito, vocês vão pegar no vosso livro, tem vários exercícios ali para fazer. Mas antes, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem e corrigir na sala com o vosso professor. Justifica a semelhança dos triângulos e escreve a correspondência entre os lados proporcionais. Só para escrever os lados correspondentes que são proporcionais. Nós temos o triângulo ABC e temos o triângulo DEF. Escrevem os lados correspondentes
ou lados que são proporcionais. Só para escrever isso, um exercício fácil. Existem mais exercícios no vosso livro. Pratiquem isso durante a aula e também em casa. Minhas meninas, meus meninos, vamos recordar o que nós vimos hoje na aula. Nós falamos sobre figura ou figuras semelhantes ou semelhança de figuras. Vimos quando é que duas figuras são semelhantes e vimos também polígonos semelhantes. Vimos alguns critérios. Espero que tenham entendido essa parte. Fiquem bem. Assim chegamos ao final da nossa aula de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero estar convosco na próxima aula e até lá, fiquem bem, estudem acima de tudo.